Olá pessoal, bem-vindo ao canal Liberto 007. Aqui quem fala é o Dinho. Pessoal, seguinte, o dia de hoje eu tinha três perguntas para fazer para começar o nosso vídeo de hoje. Você se sente cansado o tempo todo? Tem dificuldade para emagrecer? Sofre com oscilações de humor? Sabia que o que está por trás disso muitas vezes pode vir a ser o índice glicêmico do seu corpo? Pois é uma novidade isso, é algo diferente, mas que pode ter relação com aquilo que você consome em excesso de açúcar no corpo. E consumir açúcar demais no corpo pode levar você a ter um índice glicêmico ou uma curva de glicemia acentuada muito para cima, aonde possa vir a estar lhe trazendo como efeito colateral dificuldades para emagrecer, oscilações de humor e cansaço o tempo inteiro. Claro que eu preciso comentar o seguinte, que isso não é fatídico 100%, né? Cada pessoa tem um problema, às vezes a oscilação de humor é um problema psiquiátrico, e aí é uma outra questão. Mas muitas vezes o que está por trás desse cansaço, da dificuldade de emagrecimento e de oscilação de humor, né, e disposição, vontade também para fazer as coisas, está na questão da ingestão diária em excesso de alimentos que se convertem em açúcar, né, geralmente é carboidratos, e faz com que a gente tenha toda essa sintomatologia. É muito interessante isso porque é o que fala um pouco esse livro aqui, ó, A Revolução da Glicose, de Jesse Inchauspé. Acho que é assim que funciona o sobrenome, não sei como é que é o certo em si. É um best-seller internacional esse livro, já tem sido lançado em 2022. É um livro que tem 272 páginas, é bem fácil de ler, muito gostoso, muito bacana. Eu li no Kindle, por isso que eu estou imprimindo aqui a capa, né? Até porque eu não tenho o livro em si físico, eu tenho ele só no aplicativo no celular. Mas é muito fácil de ler, muito tranquilo e muito bom em si. Então, assim, a glicose talvez seja o grande vilão, né? O que está por trás, a questão do índice glicêmico no nosso corpo. Porque a glicose em si, ela é responsável por trazer, ela é boa para o nosso organismo, nós temos açúcar no sangue, porque ele funciona para nós para trazer energia, regulação da temperatura corporal, serve para também fazer o nosso funcionamento cerebral funcionar direito e daí por dentro. O problema disso é quando tem pouco e quando é excesso. Quando tem excesso, a gente chama isso de hiperglicemia, que traz problemas de diabetes, problemas cardíacos e problemas renais. E quando tem pouco, a falta, né, da glicose no corpo, aí a gente tem fome, tontura, sudorese, tremor, né, e até talvez perda de consciência. Então, assim, o livro ele tenta abordar de uma forma diferente, de uma forma assim até revolucionária, vamos dizer assim, sabes? É como os níveis de açúcar no sangue influenciam a nossa saúde e o nosso bem-estar. É muito interessante isso. O livro é muito gostoso de ler, vale muito a pena ler. Então, assim, ó, só para ter um pouco de noção, né? Assim, a glicose em si, que ela é a fonte de energia do nosso corpo, quando ela tem excesso, ela pode servir de vários problemas para a nossa saúde, como compulsões alimentares, ela pode trazer problemas de pele, dor de cabeça, problemas cognitivos, oscilação de humor, ganho de peso, sonolência e infertilidade até. Não sei até onde é tão verdade isso, mas enfim, o livro traz toda essa situação. Então, assim, a gente tem que procurar desenvolver na nossa dia a dia não só uma alimentação saudável baseada em verduras, legumes e que ela seja balanceada, mas também cuidar um pouco claro que também isso tem a ver, mas na ingestão de alimentos que se convertam em açúcar e que façam que nós temos um índice glicêmico muito alto no nosso organismo, que faz com que nós tenhamos toda uma indisposição para viver. Essa é a grande verdade em si. É muito interessante isso. Então o livro ele é bem especial, ele é muito bacana porque ele foca bastante nessa parte da glicemia, né? Traz isso porque a própria autora em si ela faz um diário onde ela mede o seu próprio índice glicêmico, conforme que ela come X produto, ela come, sei lá, um sorvete, ela toma o café da manhã, ela toma um suco e ela vai lá e mede quanto de glicose deu, entende? Ela vai fazendo isso e a partir disso ela vai trazendo esses dados científicos, né? Não só dela como de outras pessoas, vai percebendo que existe uma dinâmica que acontece quando tem excesso de açúcar no sangue, o que acontece com a gente e o que acontece quando a gente também consegue diminuir essa taxa de açúcar no sangue. Então ela dá alguns exemplos, algumas coisas práticas, como a gente pode fazer com que a gente tenha uma alimentação melhor
e a gente tem um índice glicêmico mais regulado, vamos dizer assim, se é que eu posso dizer isso. Então, assim, ela dá umas ideias de como ordenar a ingestão dos alimentos. Então, ela fala que a gente tem que ingerir os nossos alimentos primeiro quando vai comer, se basear primeiro pelos legumes e as verduras, depois a gente vai para as proteínas e depois é que a gente vai para o carboidrato. E não comer o carboidrato primeiro e essas outras coisas depois. A gente tem que primeiro comer verduras, depois a gente vai comer a proteína e depois a gente vai comer o carboidrato. Ela dá um porquê disso, ela vai explicando como fazer isso de uma forma melhor, como ingerir isso. Então, assim, evitar certos alimentos também no período da manhã, que ela fala sobre alguns tipos de frutas e cereais que podem trazer picos de glicose, que aí dá indisposição, dor de cabeça, dá toda essa sonolência, acaba trazendo esse tipo de coisa, que é bem interessante em si. Aí ela fala sobre a conscientização também de alguns alimentos, que é importante a gente ler os rótulos desses alimentos. Então ela traz assim depois uma tabela, mais no final do livro, falando a respeito de que existem alguns tipos de açúcar que a gente sempre identifica mais fácil, porque é açúcar, mas tem nomes bonitos, nomes para ludibriar a gente, que a gente não sabe, e que aquilo na verdade nada mais é do que açúcar. E aquilo vai dar um baita pico de glicose no nosso organismo se a gente comer aquilo. Então o organismo, às vezes assim, a embalagem está muito bem bonitinha, está muito bem vendida, só que isso é um veneno para a gente, vamos dizer assim. É isso que ela tenta trazer. Então assim, é bem interessante assim. Então assim, ela fala também, né, vai abordando dessa questão da curva da glicose, que ela vai variando ao longo do dia, e aí ela ensina, né, a achatar essa curva da glicose para ficar um pouco mais abaixo desse pico de açúcar, que aí é, no caso, a ordem de como a gente ingere os alimentos. Ela também dá a ideia de a gente ingerir vinagre de maçã, que é muito importante, então ela dá exemplos do como funciona, do porquê que é bom. Então eu, na minha vida, tenho optado por ingerir vinagre de maçã e tenho observado, durante as minhas refeições eu tomo, e tenho observado uma melhora na minha vida no sentido de que assim, não tenho tanto sono, tenho mais disposição para fazer as coisas, isso de fato é perceptível. Então é bem interessante. Então ela fala sobre a importância também das fibras, da gente se alimentar com bastante fibra, também comer bastante, porque elas demoram mais para serem processadas, para serem digeridas, então não chega a causar um pico de glicose assim muito alto no corpo, e isso ajuda bastante. Então ela dá bastante dicas assim de a gente planejar nossas refeições, da gente ler os rótulos, tanto é que por fim ela traz no final alguns tipos de açúcar que tem nomes esquisitos, estranhos e até chiques, mas que no fundo é tudo açúcar e que faz mal pra caramba pra gente, na vida da gente. Claro que a gente assim, ó, também tem que consultar um profissional da saúde, né? Porque eu não estou aqui sendo fatídico dizendo que o teu cansaço, a tua falta de emagrecimento, ou a tua oscilação de humor venha a ser em função de que está ingerindo demais açúcar. Isso não é necessariamente verdade, mas é uma questão assim, ó, que o livro ele te faz refletir e pensar a respeito disso. Tá, assim, se talvez não tenha alguma coisa na tua alimentação que está um pouco errada. Então, assim, é muito bacana porque ela serve como próprio exemplo de muita coisa, e ela traz vários exemplos científicos de comprovando essa teoria que ela aborda da questão da glicose, que nós temos consumir açúcar demais, traz certos tipos de malefícios para a vida da gente, e o que acontece quando a gente começa a diminuir essa quantia, a gente achatar essa curva de glicose, o quanto ela é benéfica para a vida da gente. E aí tu percebe, como eu estava falando mesmo da ingestão do vinagre de maçã. Há mais energia para disposição, melhor de concentração, da memória, humor mais estável, perda de peso, porque o vinagre de maçã ajuda a emagrecer também, tem essa condição, e redução do risco de doenças crônicas. É bem interessante, muito bacana. Então, assim, melhora, né, a sensibilidade da insulina, se a gente fizer alguns tipos do exercício que ela pede ali, melhora a saúde mental, aumento da energia, a pele mais saudável e a redução de doenças crônicas, principalmente a diabetes tipo 2, assim, a gente pode até prevenir isso. Então, assim, nada mais, assim, o livro, ele é bem interessante, ele é muito bacana, eu acho que, assim, eu recomendo todo mundo a leitura desse livro. Ele é um livro, assim, que vai te ensinar um beabá, assim, de como a gente pode se alimentar de uma forma melhor e como a gente tem que ter um certo cuidado de alimentação, assim, só que também não é um tipo de coisa que é difícil de fazer, sabes, assim, o livro ele aborda de uma forma, assim, que dá ideias bacanas pra gente fazer, sabes, de coisas assim, tá convidado para ir em tal lugar para comer tal tipo de coisa, e aí tu não quer comer aquilo porque tu sabe que aquilo pode fazer mal para tua saúde, mas ela dá uma ideia assim, come tal coisa antes de sair de casa, fora teu estômago com verdura, alguma coisa assim, tenha, aí antes de sair de casa tu come isso. Então, assim, ó, é muito bacana. Eu achei, assim, ó, excelente o livro, um livro bem gostoso. Como eu digo, são 272 páginas, mas que você lê assim, correndo.
É bem legal, assim, o livro, assim, é realmente um diferencial o livro, assim, na verdade, assim, me recomendaram ler esse livro, eu fiquei muito com o pé atrás, porque a gente fica muito, assim, muitas vezes duvidando, mas é um livro super bacana, assim, ele vai te fazer entender melhor essa questão do açúcar do sangue, como ele pode ser prejudicial na vida da gente, como ele pode ser algo que tem alguns efeitos colaterais e como a gente pode evitar eles, assim. Então, o livro em si, ele é, muito legal, muito bacana para isso. Então, esse seria um pouco o meu recado no dia de hoje. Claro que assim, foi um resumo bem sucinto a respeito do livro em si. Claro, eu quero que vocês leiam o livro para vocês poderem conhecer, se dar a chance de conhecer o livro um pouco melhor, que vai abordar as coisas de uma forma muito melhor do que eu estou falando aqui, obviamente também, né? Mas em si, eu acho que assim, vale muito a pena conhecer o livro. É legal, pode ler no Kindle, pode comprar ele tipo como eu faço, né? Que eu compro ele digitalmente, ou pode comprar fisicamente, pode dar para alguém, assim. Pô, é um negócio assim que vai te fazer pensar e tu vai querer colocar algumas coisas em práticas e que vão fazer diferença. Vai ser muito legal mesmo. O livro em si é show de bola, como se diz assim. Muito bacana. Então seria isso no dia de hoje, do meu canal Liberto 007, mas esse livro aqui falando a respeito da glicose. Não é muita coisa, mas seria um pouco que eu tinha para dizer no dia de hoje. Então seria isso, pessoal. Tudo de bom para vocês e até um próximo vídeo.